Ai, me apaixonei por outro cara que era gay. Gostava de homem, gostava de macho. E me via só como amiga, gente. O pior é que eu vou te contar toda essa história no decorrer desse vídeo. Oi, gente maravilhosa da minha internet. Eu sou a Mandy e hoje estou aqui com o Fusion porque eu preciso de foco pra contar essa história pra vocês, gente. Preciso de muito foco porque essa história é um dos maiores micos que eu já paguei na minha vida. E olha que eu já paguei muito mico. Foi um dos meus maiores micos, sofrimento pro meu coração. Já falei mico? Acho que eu falei mico já, né? Que eu passei quando eu era bem novinha e me iludia com todo mundo. A pessoa me dava oi na rua, vinha assim, ai, tu é legal. Eu já achava que a pessoa tava dando em cima de mim, que a gente ia casar e ter 3 filhos e um labrador. É o que eu achava. Mas antes, se tu ainda não é inscrito ou inscrita nesse canal, clica no botão inscreva-se e faça parte dessa família maravilhosa que cada dia cresce mais. Tive que largar até o Fusion pra falar que tá parando de crescer, então me ajuda, não custa nada. Clica no botão inscreva-se, deixa like, já comenta se você já se apaixonou por um boy que era gay ou por uma mina que era lésbica. Se você já foi iludida que nem eu. Eu quero saber da história de vocês, eu vou estar lendo aqui. Quem sabe não é tópico pra outro vídeo. Então, galera, como é que eu posso começar? Porque essa não foi a única vez que eu me apaixonei por um cara que era gay, né? Que não sentia atração por um mulherão que nem eu. Foram várias vezes. Várias, muitas vezes. Eu acho que eu posso dizer que 80% das vezes que eu me atraí por uma pessoa, ou a pessoa era gay, ou a pessoa era bi. Porque eu tenho um gosto muito sofisticado e não é qualquer hétero top que vai suprir minhas necessidades, né? Um pouco peculiar essa garota. Mas a história que eu vou contar aqui hoje pra vocês aconteceu há bastante tempo atrás, né? No início da minha transição, na época que eu era otaquinha, ia em evento de anime e tudo mais. E além de gostar desse cara perdidamente, ele era meu amigo. Ele tinha se tornado meu melhor amigo. Eu sei, amiga, me dá a mão. Vamos se abraçar porque eu tenho certeza absoluta que você se identificou. Se você não se identificou, eu acho que grande parte de quem tá assistindo já se identificou porque já passou por isso. Então, quando eu era novinha e tava no início da minha transição, sim, eu sou uma mulher trans. Já fiz 1000 vídeos sobre isso, né? E quem tem interesse em mim, no meu corpinho e ficar comigo, ou é um cara hétero, ou é um cara bi, porque ele vai gostar de tudo, ou pan também, né? Ou louco, vamos ser bem sincera, maluco pra gostar, louca. Não. E praticamente 100% das minhas amizades eu fiz pela internet, da comunidade LGBTQIA+, eu tava entrando nessa comunidade, né? Amigos de anime, amigos de K-pop. Daí a gente vê que grande parte das pessoas LGBT gosta disso também, né? Eu não tô generalizando, gente, é que a gente tem bom gosto, né? E foi num desses rolês da internet, da época do Orkut. Não vou falar sobre minha idade, porque vocês já sabem também, porque o Orkut é muito antigo. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e você não sabe nem o que é Orkut. Mas sim, eu usava muito Orkut. Eu tava lá andando, e daí a gente via os amigos em comuns, entrava no perfil dos amiguinhos, ia vendo os amigos que ele tinha, e será que é bonitinho? Será que dá pra dar em cima, né? E eu encontrei um garoto, gente, que fazia assim, ó, 110% meu tipo. Ele era muito lindo, ele tinha o cabelo castanho, olho bem claro, um sorriso encantador. Ai, o sorriso dele era tudo. Eu lembro por causa que as fotos, o que me chamou a atenção nele, né, pra ser bem sincera, foram as fotos. E além dele ser muito bonito, ele tinha um sorriso perfeito. Ele parecia ser uma pessoa muito legal, muito bacana, porque todas as fotos que ele tinha eram com outras pessoas em volta e ele sempre tava sorrindo, rindo. Ele parecia ser a pessoa mais divertida, mais querida que eu queria ter ao meu lado. Óbvio, o que eu fiz? Já adicionei, já mandei mensagem, porque eu vi que a gente tinha várias comunidades, a gente tinha muita coisa em comum, curtia muitas coisas em comum. Um pouco stalker a garota. Talvez um pouco. E a gente tinha alguns amigos em comum também. Então essa era a minha deixa pra adicionar a pessoa e mandar mensagem. Lembra desse pequeno detalhe? Eu tava no início da minha transição e todas as minhas redes sociais eu usava nome de personagens de anime. Pois é, gente, o bico, mas eu já usei nome de anime. Hitsuka, Sunao, um monte de coisa. Quem é dessa época lembra. Então, minhas fotos eram um pouco andrógenas, porque naquela época eu ainda não me vestia como 100% como Amanda. Às vezes eu usava, às vezes não, aquela coisa. Então as pessoas não conseguiam identificar pelas minhas fotos se eu era uma garota ou um garoto, porque eu ainda estava, né? Já sabia que eu era Amanda, mas eu ainda na internet não tinha mudado tudo. Foi aí que ele me respondeu e a gente trocou mensagens. E daí eu falei que eu era uma mulher trans. E ele falou, ai, que legal. Ele se sentiu confortável pra dizer que ele era gay. Gente, tudo que eu já tinha planejado minha vida com ele. Eu já tinha imaginado, a gente vai ter 2 filhos, né, 3 cachorros e morar na beira da praia. Era o que eu tinha imaginado pra gente. Tudo isso caiu por terra, porque ele já tinha em poucos minutos falado que era gay. E eu já sabia, poxa, eu sou uma mulher trans, ele não vai se interessar por mim porque eu sou uma mulher. Mas
tudo bem, pelo menos eu vou ter um amigo gay, bonito, charmoso, que gosta de tudo que eu gosto. E quando eu estiver perto dele eu vou poder admirar a beleza dele. A louca, né? Eu sabia onde eu tava me metendo. Se parar pra pensar hoje, eu sabia onde eu tava me metendo. E cara, a gente começou a conversar e era tudo igual. Os nossos gostos, o jeito que a gente falava, ele usava XD. Sabe o que é XD? Bota na tela aí, Marcelo. Era os emotes daquela época, sim. Eu me apaixonava por pessoas que usavam emotes. Então, quando ele usou XD pela primeira vez, eu sabia que eu estava perdida ali. E quanto mais a gente conversava, mais a gente queria conversar. A gente passava o dia inteiro conversando, sabe? Quando tinha um tempinho, a gente mandava mensagem e foi rolando os dias. A amizade, na cabeça dele, né? Porque na minha cabeça era outra coisa. Foi aumentando de uma forma que a gente acordava. A primeira coisa era bom dia, depois boa noite, o que você fez hoje? Daí às vezes ele me mandava mensagem do que ele tava conversando com outros boys. Eu já ficava um pouco bolada, né? Mas no fundo, eu sabia que não podia estar bolada com isso, porque o garoto era gay. Era gay, Amanda. E como eu falei, a gente tinha amigos em comum. Então eu sabia que mais cedo ou mais tarde a gente ia se encontrar pessoalmente. E aí ia ser minha perdição, amiga. Porque daí não ia mais ter volta. Porque eu sabia que na hora que eu olhasse o garoto pessoalmente, eu ia me apaixonar, eu ia tá ferrada. E vocês sabem que eu sou uma pessoa um pouco impulsiva, mudo meu cabelo toda hora de cor, vocês sabem, não só o cabelo. Por exemplo, eu sou noiva hoje em dia com um garoto maravilhoso. Garoto não, vou chamar de homem maravilhoso, homem da minha vida, Marcelo. Amor, te amo. Até ele que tá editando esse vídeo, amor, não fica com ciúme, tá? Eu era muito novinha nessa época. Só pra vocês entenderem como eu sou impulsiva. A gente se conheceu um dia, uma semana depois eu e o Marcelo a gente tava namorando. Um mês depois a gente tava morando junto. Um ano depois, no dia do aniversário do nosso namoro, ele me pediu em casamento. E a gente vai casar amanhã. Mentira. Ano que vem sai o casamento. Mas comigo as coisas são assim, andou muito rápida, então eu sinto as coisas muito, sabe, gente? Quando eu gosto de alguém, eu gosto mesmo. Quando eu não gosto mesmo. Não tem meio termo pra mim. E dito e feito, gata, em um dos rolês com meus amigos, eu acabei encontrando ele. Claro que eu já sabia que ele ia ir, né? Porque a gente conversava o tempo todo, mas... Ai... Oi, você aqui, olhei de cima a baixo. Gente, o garoto mais lindo ainda pessoalmente. O que eu faço da minha vida? É minha culpa me sentir assim, amiga? Não é minha culpa. Não é minha culpa. O garoto ser tão perfeito. Isso que eu pensei na época, né? E eu vi que nossa ligação foi ainda mais forte, porque eu consegui sentir que pra ele... Sabe que quando você tem uma melhor amiga, você sabe, você sente que essa pessoa gosta muito de você e vocês têm uma amizade muito importante. Eu senti que ele sentia isso por mim, né? Só que eu não me sentia assim por ele. Eu sentia uma coisa um pouco mais forte, né? Dependendo do ponto de vista. E depois desses rolês, e a gente começar a se encontrar de vez em quando, com os mesmos amigos e tudo mais, nossa amizade foi ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte. Gente, ele era a pessoa que eu conversava, tipo, conversava mais com ele do que com minha própria cabeça. Você já teve uma amizade assim? E eu sabia a todo momento, desde o início da primeira conversa que a gente teve, que ele era um menino gay. Só que isso foi meio que me iludindo, porque, gente... Eu era muito novinha. E como eu falei, a pessoa me dava um oi, eu já achava que ela gostava de mim. Eu achava que era uma pessoa que é a única pessoa do mundo que ia gostar de mim, por eu ser uma mulher trans também que tem essas coisas na minha cabeça. E eu acabei achando que por ele gostar de mim tanto, assim, nossa amizade ser tão forte, talvez não fosse só amizade. Talvez ele se sentisse do jeito que eu me sentia e ele tinha medo de falar. Eu achava isso, mas eu sabia que eu tava me iludindo. Ai, que mico. E o que eu fiz? Eu decidi, não, eu vou me declarar pra esse garoto. Isso com um mês de amizade, gente. Todo esse rolê aí, acho que foi um mês e pouquinho, ou menos de um mês, nem sei, gente. Foi tão rápido. Que eu decidi, eu vou me declarar pra ele. Eu fiquei uma semana bolando na minha cabeça o que eu ia fazer. Vou me declarar pessoalmente ou vou me declarar pela internet? Ainda bem que eu tive um pouco de senso e eu decidi me declarar pela internet pro menino. Porque se eu levasse um fora, pelo menos eu não ia estar cara a cara. E mais ainda, o senso foi maior, porque eu decidi escrever um textão, daqueles bem meloso, né? Ai, você é tudo que eu procuro em alguém, você me faz bem, ninguém me deixa tão feliz como você me deixa. Eu acordo pensando em você. Gente, escrevi um texto enorme falando todas essas baboseiras, essas melosidades pra pessoa, e eu decidi mandar esse texto quando ele não estava online, porque daí eu não ia me sentir tão mal na ansiedade de ele responder. E mandei quando ele estava offline, mandei no primeiro momento, assim que eu tinha acabado de escrever, e o garoto não entrou durante o dia inteiro. E eu ficava minuto a minuto olhando, vendo se ele tava online pra ler a minha mensagem, né? Passei o dia inteiro assim, e quando ele finalmente entrou, eu vi que ele tava lendo.
Acho que passou uns minutos aí, né? Porque era um texto muito grande. Pra mim pareceu que foi horas. Porque ele lia, gente, não vai escrever nada. Será? O que ele tá pensando? Quando eu vi, começou a parecer que ele tava digitando. E foi um tempão e depois ele parava de digitar, sabe? Ué, cadê o texto? Quando eu vi, tava digitando de novo. Daí parava de digitar. Amiga, cadê o texto? E é um pouco ansiosa que eu sou. Você que é meu amigo e faz isso comigo, você me deixa assim, ó, muito mal. Já mandei uma interrogação pra ele, né? E aí, vai responder ou não? E começou a digitar. Daí ele digitou, não apagou mais e ficou ali digitando um tempão. E a gente é casado hoje em dia, mentira. O que você acha que aconteceu? Levei um fora. Mas foi um fora fofo, tá, gente? Foi um fora fofo. Ele falou muito delicadamente que eu tava confundindo a nossa amizade, porque a gente tava muito próximos e um monte de coisa, que ele não se sentia assim, que sim, eu era uma pessoa muito importante pra ele, que ele me amava, mas não me amava da forma que eu estava esperando que ele me amasse, que eu sabia, né, gente? Ele era um garoto gay, eu era uma mulher, eu sou uma mulher, então, né? Poxa, se situa, garota. E no final ele falou ainda, né? Eu acho que vai ser melhor pra você se a gente não se falar durante um tempo, pra você se desconfundir. E daí que veio o mico maior, porque eu mandei pra ele assim: por você eu paro minha transição e eu volto, né, a ser blá blá blá, que não tem como, gente, não existe isso, você é ou você não é, a gente sabe o que a gente é, né, só que eu tava tão iludida da vida, olha o mico, que eu queria parar com tudo, por causa de macho. Ai, se eu tivesse agora na minha frente, naquela época, eu ia me dar um tapa na cara assim: garota, acorda, porque primeiro, ele é gay. Segundo, você nunca pode deixar de ser quem você é por causa de homem, por causa de mulher, por causa de ninguém, né? Terceiro, acorda pra vida, gata. Quando eu mandei isso, ele nem me respondeu. E foi assim que eu fiquei praticamente um mês sem sair de casa, porque ele tinha conhecidos meus, né? Ele provavelmente contou toda essa história pras pessoas. Às vezes ele mandava oi, perguntava como é que eu tava, e daí a gente até conversava um pouquinho, mas nada como antes. E com o tempo, a gente foi parando de se falar, e isso virou só mais uma história da minha vida. Nunca mais falei com um guri, nunca mais vi nada sobre ele, nunca mais soube nada sobre ele. Até porque pouco tempo depois eu já tava apaixonada por outra pessoa. Louco. Porque é assim, né, gente? Não tem como a gente ficar sofrendo por uma pessoa a vida inteira, né? Só que dessa outra vez eu acho que o próximo, a pessoa que eu me apaixonei não era gay. Então deu pra dar uns beijinhos na boca, né? Mas a gente também foi iludida, porque a gente se ilude de diversas outras formas. Gata, era pra ser um vídeo de 5 minutos, eu falei, e foi um vídeo enorme, eu não acredito. Óbvio que foi o Fusion que me deu foco, que me fez lembrar de tudo e eu contei pra vocês. Mas eu quero saber se você já passou por algo parecido, que eu passei quando eu era mais novinha. Se você tá passando por algo parecido, se você tem alguma dica pra dar pra quem tá passando por isso, porque é sempre bom também. Eu vou estar lendo todos os comentários, porque eu amo esse tipo de história. E foi ótimo pra eu aprender várias coisas da minha vida, né? Primeira coisa que eu aprendi foi pra parar de ser trouxa. Segunda, que, né, Amanda, vamos escolher melhor, que é que você vai gostar, né? Terceira, eu ia falar pra eu ter um pouco mais de calma, mas acho que isso eu não aprendi, continuo sendo da mesma forma. E é sobre isso, gente, a vida é uma caixinha de surpresas. Espero que você tenha gostado do vídeo, um beijo da Mandy, tchau!